a esta casa, o Centro Espírita Operários da Verdade. Que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja conosco durante essa tarde e durante a noite, nesse encontro de amigos, nesse encontro de operários da verdade. O meu nome é Roberta Dutra Marquezini, eu sou uma das tarefeiras do Operários. Nós somos hoje em mais de 600 tarefeiros. E hoje eu tenho a incumbência de conduzi-los por esse encontro de amigos, de irmãos, de tarefeiros. Gostaríamos de apresentar os músicos, esses dois queridos que estão aqui hoje, brindando a gente com alegria, com arte. O Gabriel Volet, que é tarefeiro da casa, e o Renato Sgrilli, que é aluno da Escola Doutrinária, que se prontificaram a vir, ensaiar e trazer para nós um pouquinho dessa alegria. Para darmos início a esse encontro, então, de operários da verdade, nós iniciaremos com a prece, que em nome de todos os tarefeiros, será feita pela nossa irmã, amiga, tarefeira, Camila Leardini Mangili. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui num dia tão especial como esse. Para dar início à nossa prece, eu vou ler um trechinho de uma mensagem. É um livro que chama Tempo Despertador de Almas, do nosso querido irmão José Tadeu da Silva, o Tadeu de Araxá, que já esteve aqui conosco. É psicografada, pelo espírito Lázaro. A mensagem chama assim: Mediunidade e a prática do Evangelho. O médium é o intermediário entre os espíritos e o homem, ou seja, a mediunidade é o elo entre o céu e a terra. Todos são portadores dessa sensibilidade, a maioria adormecida, alguns tentando acordar e outros em evidência. Porém, de um modo geral, uma boa parte desses médiuns se encontram nos manicômios, nos presídios e nos hospitais. Outros, penalizados, nas sarjetas, dominados pelos vícios do álcool, drogas, obsessão e possessão. A mediunidade é um mecanismo divino que vem de um processo simples e natural, mas exige do medianeiro disciplina, obediência e uma entrega maior como instrumento da espiritualidade, sendo fiel aos ensinamentos de Jesus. Vou pedir então a todos que fechem os olhos, acalmando seus corações. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e ao nosso querido mentor, dirigente desta nossa casa. Agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos como irmãos que somos, para mais uma reflexão dessa doutrina maravilhosa. Agradecemos, Mestre Jesus, por estarmos hoje nesta casa, uma casa que é o hospital, onde nos acolhe doentes da alma que somos. Uma casa-escola que nos traz o ensinamento dessa doutrina maravilhosa. Uma casa-oficina que todos os dias nos dá a oportunidade
de colocarmos em prática o nosso amor ao próximo, que nos chama ao trabalho e à responsabilidade. E uma casa-mãe, uma mãe acolhedora, que consola as nossas dores, que cura as nossas feridas. Agradecemos, Mestre Jesus, mais uma vez, por estarmos aqui. Pedimos nesse momento a espiritualidade amiga, que intua com as melhores palavras, com as melhores reflexões, os nossos palestrantes, bem como os nossos mentores, que intua a todos nós, ouvintes, que essas reflexões toquem os nossos corações e nos transformem tarefeiros da seara do Cristo. Que possamos, Mestre Jesus, sermos suas ferramentas e trabalharmos exercendo o amor e a caridade ao próximo. Sê conosco, Mestre querido, que assim seja. Que assim seja. Jundiaí, 28 de setembro de 1941. Era fundado naquele tempo e naquele espaço o Centro Espírita Operários da Verdade. Jundiaí, 28 de setembro de 2025. Aqui estamos nós, construindo novos capítulos na história do Centro Espírita Operários da Verdade. Como são muitos os operários, como são muitos os tarefeiros, nos dois planos, que passam e que passaram por aqui, seja no plano material, seja no plano espiritual, não seria possível nós conhecermos todas as histórias, não conhecermos todas as vezes que esta casa foi um pronto-socorro para cada um de nós. Mas, como há 4 anos foi iniciado um trabalho de captação de depoimentos para o acervo do Operários, nós selecionamos aqui alguns operários para contarem para os outros operários algumas de suas experiências, para falar ao coração de cada um, trazer para nós as memórias afetivas que guardam com muito carinho de experiências que viveram nessa casa. Então, nós vamos apresentar aqui alguns depoimentos que nós pedimos a todos que recebam com carinho, porque são pessoas muito especiais e que resumem um pouco da história do Operários da Verdade. Eu gosto do senhor assim, desde meus 3 aninhos de idade, porque a mamãe, o papai ajudou na construção, a minha mamãe fazia comida para os pedreiros e trazia, e no caldeirão, punha assim no cabo da vassoura, porque era bastante, era pesado, eu e ela, uma de cada lado, segurando esse caldeirão, fazia comida, eles comiam aqui tudo junto. Então eu tenho muito amor nessa casa. A gente trabalhou muito para ajudar na casa o que precisasse, né? Mesmo quando tinha creche, a gente fazia roupinha para eles. É um amor incondicional que eu tenho pelo senhor. Esta casa, que se denomina Operários da Verdade, tem um fundamento que, para nós, que já fazemos parte dela há alguns anos, é sermos, como já dito de outros amigos, trabalhadores.
dentro de uma verdade que se inclui como Jesus no fronte desse leme tão grandioso, que faz com que crianças dos seus 3 anos a jovens de 70 anos se envolvam numa atividade que não está só no plano material. Temos uma equipe tão grandiosa em seus 2 planos, porque sozinhos, certamente aqui não faremos nada. A grandeza não significa o tamanho, mas sim a intensidade, que todos nós estamos nesses 2 planos, nos entregamos, nos dedicamos com um amor tão grandioso, que quando nos percebemos, a família não é consanguínea somente, mas sim a família universal. Jesus sempre está presente em nosso dia a dia. Que assim seja. Essa casa é muito importante. Essa casa é abençoada pelas doações, pelas pessoas que frequentam, pelos amigos que temos aqui. Essa casa é uma bênção. Eu, quando cheguei aqui há mais de 25 anos, a primeira pessoa que eu encontrei aqui foi o seu Nelson, que já está um pouquinho rápido, né? Ele me acolheu tanto com minhas dificuldades e me ajudou tanto que eu só agradeço. E hoje tenho certeza que todos os meus trabalhos, minhas atividades, ele está do meu lado, me orientando como antes. Então eu agradeço essa casa por tudo. E por isso eu quero dizer a cada um de vocês, não desista, continue, vale a pena. O Operários da Verdade representa para mim aquele porto seguro. Quando aquela embarcação está lá a navegar no meio da tempestade e a gente olha para os horizontes e nada a ver. De repente você vê a luz de um farolzinho lá longe. Você fala, é lá que eu preciso ir. Então eu vi esta luz no meu entendimento. Porque foi um momento para mim, esse foi a da prova. Tudo aquilo que aprendi foi abrir os meus olhos para enxergar essa luz onde eu deveria ganhar o suporte e o apoio para passar pela prova. Então, gente, o melhor lugar do mundo no momento dos nossos sofrimentos é dentro de um abraço fraterno, na sinceridade de irmão para com irmão. Dentro desse abraço, toda tempestade, toda coisa difícil que vai passando do seu lado, naquele momento você está acolhido. Você está no melhor lugar do mundo. Porque alguém está te amando fraternalmente. Quando eu cheguei nessa casa, em meados de 1974, a nossa assistência social era muito pequenininha. Naquela época, fazer a obra de Souza era bastante, vamos dizer, corajoso, porque às vezes fazíamos a entrega do saquinho e a pessoa já vinha lá para jogar em você conseguia ser espírita. E aí eu acredito que aquilo foi bom, porque me fortaleceu mais nesse caminho e essa experiência que eu tive com a Alta de Souza, que também é um braço do Família Independente. E é aquele da espiritualidade, tanto nos auxilia, que eu tenho muito orgulho. E eu fico muito feliz em ver os jovens hoje chegando para levar adiante esse projeto que começou com a espiritualidade. E lembrando sempre que nada somos e nada temos sem Deus, sem Jesus. E lembre-se, temos várias possibilidades, mas não as teremos sempre. Lembre-se. Quando a gente fala de lembranças dentro da casa, memórias afetivas, eu não posso esquecer que quando eu aqui cheguei, que foi por amor, não foi pela dor, vivenciando dentro da casa, aprendendo, estudando, eu via os monitores lá na frente. E eu pensava, eu quero ser assim.
eu quero fazer exatamente o que eles estão fazendo. E eu não imaginava que fosse tão difícil, mas eu também não imaginava que seria tão gratificante. E me tornar espírita não me fez imune às dores, mas me fez resignada. E dentro desta casa eu encontrei força, e aqui eu encontrei nos meus amigos a Casa Espírita, Centro Espírita Operários da Verdade, todo o meu respeito, todo o meu carinho e todo o meu amor hoje e sempre. Eu estou nessa Casa Espírita há muitos anos. Eu vim de São Paulo, eu tive meus estudos na Federação Espírita do Estado de São Paulo e fui atendido aqui pelo nosso irmão Jair, conhecendo a casa, e ele me convidou então a fazer a iniciação na nossa Casa Espírita para conhecer desde o princípio da recepção fraterna. Foi um prazer, porque aí realmente é importante você conhecer aonde você está, como funciona. No correr dos anos, nós fomos passando por várias tarefas, né? E nos adequamos na palestra, depois passamos para a entrevista e diálogos, onde estamos agora. Quanta bondade temos visto esta casa distribuir àqueles que precisam. Pessoas que vêm de longe, às vezes, percebi a melhora de cada um e das famílias. E todos eles chegaram para agradecer, não precisavam. Tem que agradecer a Deus, a Jesus, vieram agradecer a casa, por esse suporte maravilhoso que eles tiveram de Jesus. Bom, a minha história com o Espiritismo, ela começou nessa casa. Eu recebi um convite de uma pessoa muito querida para vir assistir uma aula. E eu vim. E aqui eu senti que eu cheguei em casa. A gente reencontra as verdades espirituais e que estão gravadas em nossa memória. Então eu senti isso. Eu senti e eu percebia que eu já sabia o que estava sendo dito. Então eu me identifiquei. Eu tive uma sensação muito boa de ser acolhida nessa casa espírita e comecei a estudar. E aí comecei a estudar, isso há 25 anos atrás. Comecei a estudar, fiz toda a escola e aí fui convidada para algumas tarefas e estou nessas tarefas até hoje. E me traz a oportunidade de viver esse evangelho, principalmente quando a gente fala sobre caridade, principalmente quando a gente fala sobre estar disposto a servir o Cristo, porque é nessa seara que nós trabalhamos. Estamos caminhando em direção a sermos pessoas melhores. Essa é a minha história. Lembrando do estudo mediúnico, nos anos 80, o nosso professor era o Sr. Nelson Bossi. Ele era o único professor na época. E antes de nós terminarmos o curso, ele já ia nos encaminhando para as tarefas. E ele me encaminhou para a entrevista e para o colégio espiritual. Naquele tempo, a tarefa era bem pequena. A entrevista acontecia depois da palestra. Então, eram umas 5 pessoas que a gente atendia, 6 pessoas. Logo depois que eu iniciei essa tarefa, meu pai foi designado para essa tarefa. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, seu Augusto, quase por 2 décadas, mais ou menos. Então é uma coisa assim que a gente guarda na memória e no coração, ter a oportunidade de ter trabalhado com tantos amigos, mas com o meu querido pai. Eu costumo falar para os novos voluntários que sempre entram na livraria que o que nós menos fazemos lá é vender livros, porque a livraria sempre recebe as pessoas da casa. Elas acabam contando a história da vida delas, às vezes buscando uma palavra, e o que a gente mais faz lá é isso, não é vender, é receber, dar um conforto, porque
uma ocasião, uma moça chegou perguntando sobre o livro, perda de espírito. Fazia 2 semanas que ela tinha perdido o marido, 1 mês que ela perdeu a mãe. E a gente, da hora, nós temos muitos livros que falam sobre o assunto, mas da hora era só um abraço. Ok. Que ela recebeu mais do que a leitura. E emocionou todos que estavam ali pela história dela, pelas dificuldades que ela estava passando. E é muito gratificante ter falado e poder dar esse abraço nela, que até hoje me emociona. E quando criança, minha mãe vinha a participar do trabalho mediúnico dirigido pelo Sr. José Malite, uma pessoa importante na história dessa casa, pela liderança amorosa e simples daquele irmão. E ele dirigia o trabalho mediúnico e permitia que nós, crianças, tomássemos parte ali nos assentos, porque nós éramos da casa. Ele sabia que nós tínhamos o conhecimento da doutrina, já tínhamos vivência até nesse ambiente mediúnico, e aí permitia que a gente ficasse ali. Então, esses momentos significativos do operário têm uma história de trabalho e sacrifício. Tivemos um momento significativo, então, dentro de toda essa importância da escola. Foi quando todos nós nos sentimos envolvidos pela espiritualidade amiga. E médiuns começaram a transmitir mensagens da espiritualidade. Eu mesmo, que não tenho a mediunidade caracterizada, extensiva, me senti envolvido de tal maneira que também transmiti palavras de emoção com todos os outros. E aí o Nelson, ao final disse: nós vivemos aqui hoje Pentecostes da nossa casa espírita. E ali ele decidiu formar o primeiro grupo de trabalho mediúnico, hoje denominado A2, que se iniciou naquele momento, com alguns participantes da escola, sob a direção do Mation, com a presença de Sebastião Zorzi, Amélia, Francisco Poço e outros companheiros. Foi ali aquele momento importante que eu pude viver e vi companheiros também, como eu, vivendo um momento significativo dessa casa, com o início da escola doutrinária espírita. Como a gente viu, essa casa já passou por muitas transformações, muitas mudanças, muitas adaptações e muitas emoções. Neste momento não é diferente. Nós estamos em plena implantação do Departamento de Estudos, integrando ainda mais colaboradores, acrescentando ideias e propostas novas, adaptando essa casa ao direcionamento dado pela Federação Espírita Brasileira e tendo sempre como guia e modelo nosso Mestre Jesus. O tema do seminário deste ano, de aniversário, tem uma particularidade. Ele foi escolhido por uma votação entre tarefeiros e alunos, que, respondendo a um questionário, nos trouxeram suas angústias e necessidades. E foi a transição planetária o assunto mais apontado entre os que responderam à pesquisa, seguido do tema doenças mentais. Também foram alunos e colaboradores que enviaram durante os meses de julho e agosto perguntas relativas ao tema. Hoje, então, nosso objetivo é que nos ajudemos a refletir sobre os desafios da transição planetária e as doenças da mente. O seminário será composto por 3 blocos. O primeiro abordará a transição planetária em si, com o auxílio dos colaboradores Luciene Giacomini, Fábia Fávero e Rodrigo Marquezini. Todos são monitores da escola doutrinária. O segundo bloco vai tratar sobre processo obsessivo e as doenças da mente, com Eric Arruda, Renato Scubes e Marcos Paulo Pereira, também monitores. O terceiro bloco tem como subtema a prevenção e o tratamento estão na prática da caridade, com o seu Vanderlei Alves, o Fernando Mangili e a Cleonice Miranda,
todos monitores da escola doutrinária. Então, nós vamos chamar os nossos colaboradores do primeiro bloco, a Luciene Giacomini, a Fábia Fávero e o Rodrigo Marquezini. Nós vamos iniciar, então, com o tema O que é a transição planetária segundo a doutrina espírita, que será exposto pela Luciene Giacomini. Lu, é com você. Boa tarde a todos. Que Jesus esteja conosco nessa tarde. É uma alegria imensa estar aqui. Como a Roberta falou, monitora da escola, então é uma experiência nova, mas é uma alegria muito grande. Nós vamos falar sobre transição planetária. O primeiro bloco é transição planetária pela visão espírita. E como é um assunto que todos já têm conhecimento, visto muitas palestras, livros, o que a gente vai fazer é uma reflexão sobre esse tema. A gente começa aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, e a gente vai lá no capítulo 3, em que tem o seguinte título: Há muitas moradas na casa do meu Pai. O que Jesus quis dizer com isso? Que há muitas moradas na casa do Pai e que esse universo imenso, infinito, é feito de vários planetas, estrelas, galáxias, e tudo isso é obra do nosso Deus. Sendo obra do nosso Deus, a nossa Terra, mais perto, desculpa, sendo obra de Deus, a Terra é um pedacinho de tudo isso. A Terra hoje, ela é classificada como um mundo de provas e expiação. Sendo um mundo de provas e expiação, nós vivemos aqui, nós sabemos muito bem o que acontece aqui na Terra. Então, dores, doenças do corpo, da alma, doenças da mente. Nós temos também muita desigualdade, preconceitos de todos os tipos. E uma coisa que nos deixa muito infeliz: o mal ainda é muito marcante aqui na Terra. Então, tem muitos indivíduos que ainda persistem em fazer o mal. O mundo de regeneração, que é a proposta da transição planetária. O que seria um mundo de regeneração? Nós já paramos para pensar? Não é um mundo feliz, é um mundo de regeneração, onde vamos ter ainda desafios materiais, desafios espirituais, mas vamos ter mais paz, mais equilíbrio. E lembrando que tudo isso é mérito dos habitantes de um mundo de regeneração, que vão ter conquistado isso através da sua evolução moral, intelectual, científica. Bom, eu trouxe aqui para a gente um trecho do livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, que foi psicografado por Divaldo Franco, que vai ajudar a gente a entender melhor como estamos hoje, como vivemos hoje na Terra, como está a sociedade aqui. E eu vou ler para vocês. Observam-se a miúde pródromos dos sentimentos bons. Quando alguém é vítima de uma circunstância aziaga, movimentando grupos de socorro, aí ao tempo que outras criaturas transformam em seres bomba, assassinando fanática e covardemente outros que nada têm a ver com as tragédias que pretende remediar. O que ele diz aqui é que existe o sentimento bom no ser humano, mas em contrapartida, ainda indivíduos praticam atrocidades. Continua a leitura.
Movimentos de proteção dos animais sensibilizam muitos segmentos da sociedade. No entanto, incontáveis pessoas permanecem indiferentes a milhões de crianças, anciões e enfermos morrem de fome a cada ano. Não por falta de alimento que o planeta fornece, mas por ausência total de compaixão e solidariedade. Aí ele finaliza, né, essas palavras. São esses paradoxos, esses opostos da vida em sociedade, que a grande transição, que ora tem lugar no planeta, irá modificar. Bom, o que Manuel Filomeno de Miranda tem a dizer com esse trecho do livro Transição Planetária? Que existe a semente do bem em nossos corações. Essa mobilização, quando uma coletividade ou quando o indivíduo passa por dificuldade, existe. Vou dar um exemplo para vocês. A última enchente que teve no Rio Grande do Sul, que existiu, que foi grave, que, né, teve uma tragédia muito grande, e toda uma mobilização ocorreu para ajudá-los, além de preces para aqueles que, né, estavam passando por dificuldade, também a doação material, alimentos, vestuário, água, o que eles precisavam, o país se mobilizou e foi enviado para eles. Então, a solidariedade estava presente nas pessoas, as pessoas se comoviam com aquilo. Então, vejam só, está ali dentro, mas, por outro lado, em contrapartida, o indivíduo entra numa escola armado e atira nas nossas criancinhas. Então, nós temos aí um oposto muito grande na sociedade, e é essa proposta que a transição vem para modificar. Como vai acontecer a transição planetária? Passa pelas nossas mentes, né? Se existe ainda esses indivíduos aqui na Terra que persistem no mal, e quando a gente fala persiste no mal, são realmente indivíduos perversos. Eles não têm, assim, arrependimento de nada. Eles não têm a noção da bondade, da solidariedade. São pessoas que se comprazem em fazer o mal. Como que vai acontecer se eles estão aqui ainda? Se eles ainda estão entre nós, que queremos fazer o bem, mas estão inseridos, né, na sociedade. O que a espiritualidade nos fala é que vão ser dois movimentos que vão acontecer. O primeiro deles é a saída desses espíritos que persistem no mal, que não querem melhorar. E esse persiste no mal é esses perversos que entram na escola, que viram bomba, é disso que a gente está falando. Não são coisinhas rotineiras, são coisas sérias. Esses espíritos, eles não terão mais a permissão para encarnar na Terra. Existe também, né, que a espiritualidade nos fala, e que muito desses espíritos estão reencarnando na Terra pela última vez. Pela última vez não, né? Estão tendo a última chance de reencarnar. Se vai ser pela última vez, a gente não sabe, porque isso vai depender do quê? Da melhora íntima deles, né? Deles saberem lidar com esses sentimentos e melhorar. Se eles não melhorarem, eles não terão mais permissão, eles não vão poder participar do processo da transição planetária. E o segundo movimento é a entrada, a chegada de espíritos que são elevados, que são intelectualmente e moralmente elevados, são espíritos que vão alavancar esse processo de transição, vão ser líderes, são espíritos que têm isso dentro deles, serão líderes, espíritos cativantes, que têm um magnetismo muito grande. E o que eles vão fazer, né, que é muito interessante, eles vão ser seguidos. Então, isso vai alavancar o processo. Esses espíritos vão conseguir uma grande
parte dos indivíduos da Terra vão usar eles como exemplo. Então, é isso que nós esperamos. Vamos lembrar que esse processo de transição planetária, ele é feito por ciclos, então ele já vem acontecendo. Nós já estamos há um tempo passando por essa transição planetária. E a gente consegue identificar isso, é difícil falar, porque a gente fica com a impressão de que está tudo perdido. A gente fica vendo algumas atrocidades, algumas coisas acontecendo, então a impressão é que a gente nunca vai chegar no mundo de regeneração. Mas tudo isso faz parte do processo, até por conta desses irmãos que estão tendo a oportunidade de vir e melhorar. E os sinais nos mostram que a transição está acontecendo. Quais são esses sinais? Mudanças sociais, tecnológicas, mudanças espirituais intensas, aumento das crises. Então, existe uma certa movimentação a respeito de tudo isso. Também um aumento da espiritualidade e um aumento da empatia e da solidariedade. Esse processo, essa é a parte crucial da minha fala. Esse processo, ele é moral e ele deve acontecer dentro de cada um de nós. Então, nós temos que estar dispostos a mudar, nós temos que ter essa boa vontade de fazer diferente, lembrando que nós não estaremos sozinhos. A espiritualidade, existe uma espiritualidade, a providência divina está cuidando disso, tem espíritos que estão cuidando da transição planetária, nós precisamos acreditar nisso, porque isso vai nos fortalecer, esses espíritos vão nos ajudar, Jesus está no leme, isso a gente nunca deve esquecer, embaixador da nossa terra, está cuidando de todos nós, mas que para que isso aconteça, temos que ter boa vontade, temos que ter muita empatia com o próximo, menos egoísmo, mais amor à dor dos nossos companheiros, daqueles que passam por dificuldade. E é isso, é o amor e a mudança íntima que vai nos ajudar, certo? E nós recebemos perguntas relativas a esse tema. E para apresentar essas perguntas, nós vamos convidar 2 jovens que são alunos da Escola Doutrinária, o Guilherme de Oliveira Matos e a Laura Roque Rodrigues. Essas perguntas foram enviadas por alunos e por tarefeiros. Boa tarde a todos. Todo mundo está conseguindo me ouvir direito? Sim, então tá bom. Bom, eu vou fazer a primeira pergunta, então, e a primeira pergunta, pergunta-se quando iniciou a transição planetária e quando ela estará concluída, e se já houve outras transições planetárias. Bom, primeiro a gente deve entender que a transição planetária ela é um processo, e esse processo já vem acontecendo, então essa transição já começou e vem acontecendo de forma gradual. É difícil a gente dizer uma data exata em que ela começou e mais difícil ainda o quando ela vai terminar, porque ela vai ser concluída, né, como foi a pergunta, assim que estivermos prontos. E como nós temos o nosso livre-arbítrio, né, então vai depender de nós. Se a gente ficar enrolando, não fazendo direito, isso vai se prorrogar. Existe sim uma data que é citada, que é 2057, mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque da mesma forma que ela existe, ela pode se arrastar. Vai depender exclusivamente da nossa evolução, da nossa melhora. Quando estivermos prontos,
estaremos num mundo de regeneração, com certeza. E a segunda parte é se já houve outras transições. Existiram, sim, outras transições, existiram mudanças de civilizações, migrações espirituais. Nós já fomos um planeta primitivo, então nós já tivemos uma transição planetária. Então, existiram, sim. Entendi, muito obrigado. Agora eu vou repassar agora para a próxima pergunta. Quem que vai fazer é a Laura, tá bom? Boa tarde. A segunda pergunta é: a transição do planeta passa obrigatoriamente pela transição íntima das pessoas? Como é possível conscientizar as pessoas sobre isso e facilitar essa transição? Certo. Se passa obrigatoriamente pela mudança íntima, sem dúvida nenhuma. Isso é obrigatório, faz obrigatório essa mudança íntima de cada indivíduo, de cada um de nós. Uma mudança de vibração, uma mudança de pensamento, todo um conjunto de situações. Eu trouxe aqui para nos ajudar novamente o Evangelho de Jesus, capítulo 13. E esse é para todos nós, porque ele diz assim: sedes perfeitos. Aí um trechinho, aí tem outros subtítulos, né? Esse trecho ele está no O Bom Espírita. E diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, vamos focar aqui na transformação moral e nos esforços. Más inclinações, defeitos, todos nós temos, senão não estaríamos aqui, certo? Então, o que nós precisamos fazer? Primeiro, identificar esses defeitos, essas más inclinações, e depois nós temos que nos esforçar para melhorar. Então, isso faz parte dessa transição íntima do indivíduo. Então, nós temos obrigação de nos esforçarmos. A espiritualidade nos mede por isso, pelo quanto a gente se esforça, por quanto a gente faz para melhorar. E a segunda pergunta é conscientizar as outras. Essa é mais difícil, né? Como vamos conscientizar os outros? Primeiro temos que fazer conosco. Então, é um complemento da primeira pergunta. Primeiro, isso tem que acontecer conosco, para depois a gente expandir para as outras pessoas. Podemos fazer isso através do exemplo. Quando a gente fala, né, a parte teórica ela é mais fácil, a prática é mais difícil. A gente tem um exemplo aqui da casa. Quando a gente está aqui é mais fácil. Quando a gente sai para a rua, tudo fica mais difícil, a convivência, o nosso dia a dia. Então, o esforço tem que ser lá fora também. Convivência com a família, com os nossos afetos e desafetos. Então, a gente tem que se esforçar para fazer melhor e assim sendo um exemplo. Aí eu acho que dá para conscientizar. Quando a gente é um exemplo bom, aí a gente consegue chamar a atenção. E quando eu estava fazendo isso, eu lembrei muito dos bons espíritos que virão. Eles serão nossos exemplos. Eles agindo de uma forma boa, sendo, né, espíritos líderes, chamando a atenção, eles vão nos levar para o caminho que a gente precisa ir. Então, eu acho que essa é a melhor coisa, contar com esses amigos que vão estar na nossa frente, nos empurrando, porque a gente precisa de empurrão, né? Então, eles vão estar nos empurrando, e aí a gente consegue chegar lá. Ter certeza de que a providência divina está conosco e que Jesus vai estar ajudando aqueles que estiverem de boa vontade e dispostos a melhorar. Então, é isso, crianças. Obrigada. Nós agradecemos, então, ao Guilherme e à Laura pela participação e a Luciane Giacomini pelos ensinos, para compartilhar esses conhecimentos. E agora, então, nós vamos passar para a Fávero,
E ela vai falar sobre o subtema 2, Sinais dos Tempos e os Desafios Emocionais da Juventude. Fábia, fica à vontade. Boa tarde, é uma alegria estar aqui com vocês, comemorando esse aniversário dessa casa tão especial, tão querida. O assunto não é tão simples, né? É um assunto difícil. Só a expressão sinais dos tempos já pode ser um pouco assustadora. E falar, então, de desafios emocionais da juventude, eu acho que seria mais assustador ainda, né? Para algumas pessoas, quem tem jovens por perto, pode parecer algo quase impossível. Então, vamos por partes. Sinais dos tempos, essa expressão foi utilizada por Jesus, a gente sabe, já ouviu falar, mas Kardec, ele vem em A Gênese explicando, de forma clara, de forma lúcida, sem alegorias, sem figuras, aí mostrando que essa expressão não quer dizer de algo mágico, algo místico, não, e nem que é o fim do mundo, mas é o fim de um tempo, é o fim de uma era, é o fim de um período. Então, isso está relacionado ao fim de uma fase. Então, sinais dos tempos é porque esse final, essa transição de uma geração, de uma fase para outra fase, ela tem sinais, ela demonstra alguns sinais. E que sinais seriam esses? Alguns sinais seriam visíveis, como ele mesmo citou, alguns terremotos, tsunamis, guerras, alguma coisa relacionada à natureza, porque a natureza, ela tem essa acomodação natural, faz parte da natureza isso, mas os outros sinais, que são muito mais importantes, são aqueles que nós não vemos. Porque aqui, nesse momento de transição, 2 gerações estão vivendo. Que gerações são essas? A geração que ainda está envolvida com valores antigos, valores de paixões ainda inferiores, ainda muito ligado ao apego, ao material. Então, é uma geração que ainda não se transformou, ainda desabrochou. E tem uma outra geração nesse momento, que já está despertando. Essa geração, ela já está predisposta a fazer o bem. Ela já está predisposta a ter consciência ecológica. Ela já está predisposta a ter uma fé raciocinada. Então, são lutas, na verdade, de ideias que nós vemos aqui. Assim que Kardec coloca. Lutas de ideias. Então, temos a ideia do antigo, os valores antigos, tentando conviver com os valores já novos, já progressistas, digamos assim, que nos remetem ao que virá, a nova era. A nova era será de fraternidade. A nova era será dessas pessoas já envolvidas, que já executam o bem com essa ideia já inata. Já tem mais razão, já tem uma ponderação, ideias mais espiritualizadas e menos materialistas. Então, nesse momento, essas lutas acabam trazendo um ambiente, esse ambiente que nós estamos vivendo é um ambiente de muitos desafios. Sim, muitos desafios emocionais, muitos desafios para cada um de nós, porque essa efervescência, essa febre de ideias, uma tentando combater de alguma forma a outra, nos traz essa coisa dúbia, os 2 mundos tentando conviver. Mas isso não vai acontecer dessa forma para sempre. Aos poucos, a nova era, as pessoas vão percebendo, essa nova ideia vai ganhando corpo, e aos poucos, a geração velha vai cedendo. Então, é assim que vai ocorrendo a transformação. E esses são os sinais dos tempos, essa efervescência de ideias que vai acontecendo gradualmente e que a gente percebe, às vezes, em desafios do dia a dia, relacionamentos sociais, relacionamentos familiares, muitas coisas relacionadas a valor
moral. Muitas coisas relacionadas a sentimento, porque o sentimento também evolui. Os pensamentos evoluem. E assim, pouco a pouco, vai dando vazão, vai dando lugar a uma geração nova. Mas esse atrito entre essas ideias tão opostas vai acontecendo no período de transição. Então, por isso, sinais dos tempos. Para falar dos desafios emocionais da juventude, eu vou pedir a primeira pergunta. Vamos lá então, Guilherme. Boa tarde novamente a todo mundo. E a primeira pergunta é como a gente pode estar auxiliando os jovens e adolescentes nesse período que é muito mais emocional, né, social, nessa questão presente e futuro, porque a gente sabe que nessa faixa de idade, né, nessa faixa etária, é muito comum esses embates, né, que a gente acaba sempre tendo. Perfeito, obrigada. Então, vamos lá. A juventude, como todos nós, vai estar passando por esse ambiente hostil. Então, a gente percebe um ambiente difícil, tanto para aquele que está ao redor do jovem, quanto para o próprio jovem. Mas o que ele precisa nesse momento? Que aquelas pessoas que estão ao seu lado, que vão orientá-lo, que vão guiá-lo, que estão formando e mostrando para ele o caminho, além do exemplo, né? Muito importante o exemplo, mas que o ajude o guiando, aceitando pouco a pouco que ele pode estar fazendo parte tanto da geração velha, em primeiro momento, ou da geração nova. Então, existem as duas características, a gente já entendeu aqui, que são duas características que estão convivendo, e esse jovem, ele pode ter características de uma dessas duas gerações. Então, aquele que está ao lado vai orientá-lo com amor, recebê-lo e aceitá-lo com carinho, porque essa convivência, esse relacionamento afetivo vai ajudá-lo. Ele precisa disso, e isso começa dentro de casa, com a família. Depois, num outro círculo, vem a sociedade, vem a escola e, claro, a casa espírita, trazendo orientações, trazendo também uma outra forma, uma vivência importante para esse jovem. Mas ainda assim, quando a gente fala de emoções, estamos falando de um ser que tem uma história. A emoção, ela mostra para nós quem você é em essência. Então, ela traz a sua personalidade, aquilo que você já viveu, aquilo que você tem de conhecimento, isso demonstra, isso de alguma forma acaba refletindo nas suas emoções. Então, essas emoções, essa vivência pode ser desta ou de outras vidas. E ele traz essa carga de alguma forma e ele precisa, pouco a pouco, trabalhar essas emoções. E aí vocês vão me perguntar, mas como trabalhar emoção? Aí eu vou pedir uma ajuda de um ensinamento bem antigo, bem conhecido, que provavelmente todos aqui já ouviram, mas vamos procurar refletir dele mais um pouquinho. Ensinamento de Jesus: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O que é o vigiar? Vamos ensinar esse jovem a olhar, a perceber, a estar atento para o que está acontecendo ao seu redor. É claro que o que está acontecendo no ambiente precisa ser esclarecido, precisa ser explicado, mas também o que está acontecendo com ele internamente. Qual é a sua emoção? Por que ele reage melhor a uma situação ou ele não reage tão bem a outra situação? E vamos destrinchando isso, tentando trabalhar isso da melhor maneira possível. Isso serve para cada um de nós também. A gente precisa também fazer esse vigiai, esse olhar, mas não é um olhar apenas com o dedo do apontamento, o dedo de, olha o que ele está fazendo. Não, não é esse vigiar. É o vigiar do aprender, é o vigiar do estar atento para mudar, para perceber o que não está bom.
de uma forma assim muito honesta, muito sincera conosco e com Deus. Porque nesse momento que nós estamos passando da nossa transformação, a gente não chegou até aqui à toa, é porque nós já progredimos, a gente já tem algum progresso, a gente já tem alguma condição para perceber, para enxergar. Então nós precisamos, nesse momento, tomar decisões, ter consciência, ter discernimento. Isso que eu fiz, essa minha escolha aqui agora, eu vou fazer desse jeito porque isso é melhor para mim. Ou será que eu tomei essa decisão no passado, mas essa decisão, eu acho que ela não é tão boa. Se nós formos sinceros, se nós pararmos para pensar, internalizar os pensamentos, nós vamos perceber se aquela decisão, ela é boa, ela é construtiva, ou se ela está atrapalhando de alguma forma a nossa caminhada. Então, tanto para nós quanto para o jovem, serve aprender esse vigiar. E o orar? Será que a gente sabe orar? Será que a gente já fala com Deus com sentimento, internalizado, afastando do mundo e falando lá do fundo da nossa alma, do fundo do nosso ser, sem nenhuma fuga daquilo que nós somos, daquilo que foram os nossos erros, porque Deus perdoa. Deus não está aqui para nos julgar, Ele está aqui para nos ajudar. E nessa caminhada, quando oramos, precisamos ter esse relacionamento íntimo com Deus. Porque é essa fé de que Ele existe, de que somos filhos de Deus, de que não estamos sozinhos, é que vai nos fortalecer e nos ajudar em todas as situações. Então, é importante vigiar e orar, para não cairmos em tentação, não cairmos naquilo que é a cilada das nossas tendências, das nossas dificuldades, porque ainda não somos, e vai demorar ainda um pouquinho, para sermos espíritos puros e perfeitos como Jesus. Tem uma longa caminhada para isso. Mas isso não quer dizer que não possamos agora dar o nosso melhor, poder fazer as melhores escolhas. E assim, traçando um caminho mais ameno, mais tranquilo e domando as emoções que não são tão boas assim, que podem nos atrapalhar, e dar vazão a emoções boas, já de solidariedade, de fraternidade, de fé, que é o que vai nos ajudar nessa caminhada, quando vemos todos como irmãos. Perfeito, muito obrigado. Agora eu vou passar agora a próxima pergunta para a Laura, tá bom? Segunda pergunta. Como fazer com que o jovem esteja mais consciente sobre os compromissos e deveres da vida material e espiritual? Essa pergunta é difícil, né? Então, consciência e deveres. E trazer isso, que já é difícil para todos nós, trazer para o jovem. A consciência está muito ligada a uma pergunta do Livro dos Espíritos, onde pergunta o que é a lei divina. A lei divina é a lei de Deus, é a lei criada por Deus, é a que nos conduz à felicidade, e ela nos diz o que devemos e o que não devemos fazer. Então aí já nos dá um norte, já nos dá uma direção. Existe uma lei, é uma lei criada por Deus, que vai nos dizer o que devemos e o que não devemos fazer. E aí a outra pergunta, aonde está escrita as leis divinas? Na nossa consciência. Mas aí vocês vão se perguntar, mas como eu acesso isso? É verdade, no próprio Livro dos Espíritos está escrito que às vezes esquecemos um pouco dessas leis. Precisamos relembrar, como por exemplo a lei do trabalho. Algumas pessoas ainda não entenderam, estão aprendendo que trabalho é uma lei divina. Ela é necessária para todos nós, para executarmos, exercitarmos a nossa
o nosso lado intelectual, para nos desafiarmos no dia a dia, e assim vamos progredindo, vamos crescendo. A lei de sociedade. Precisamos viver não isolados, sozinhos, quietos num canto, ou como os jovens, né, fechados num quarto. Isso não vai ajudá-los a progredir. A lei de sociedade nos diz que vamos progredir se aprendemos a conviver com outras pessoas, se aprendemos a melhorar nossos relacionamentos com aqueles que estão próximos e com a sociedade. E aí eu vou pegar um outro ensinamento de Leon Denis. Ele nos coloca assim, que para escutarmos sobre as leis, precisamos internalizar, silenciar as vozes que estão fora, silenciar as vozes do materialismo, silenciar as vozes que estão lá lutando com ideias contraditórias, e pouco a pouco, silenciando tudo isso, internalizando os pensamentos, na hora que fizermos uma pergunta, na hora que tivermos uma dúvida, a voz virá e nos dirá para onde devemos ir, qual é o caminho da nossa felicidade e como podemos estar crescendo, trabalhando para um mundo melhor. A nova era será uma era de pessoas dedicadas à fraternidade. A palavra fraternidade vai ditar o tom dessa nova sociedade. E podemos trabalhar isso também com o jovem, mas trabalhamos pouco a pouco, pela vivência, primeiro em família, tendo oportunidades da prática de trabalhos voluntários, de trabalhos ligados à fraternidade de alguma forma. Quando ele vivencia, quando ele pratica, ele também aprende muito. Então é importante ter a prática para poder passar aí por todo esse caminho e seguir o rumo da felicidade. Obrigada. Muito obrigada, Guilherme, Laura. Obrigada, Fábia, pelos ensinamentos. E agora nós vamos seguir, então, para o subtema 3, que é a juventude e o despertar da consciência regeneradora, com Rodrigo Marquezini. Boa tarde, Luciene. Boa tarde, Fábia. Uma excelente tarde para todos nós aqui. E o tema tem tudo a ver com a data do aniversário do CEOV, não é? 84 anos. Nós assistimos aqui um belo vídeo que mostrou o que a experiência dos anteriores trouxeram de bom para nós. Não é? O aniversário da casa não é para comemorar os tijolos construídos, os registros históricos, nada disso. É para comemorarmos as mudanças que ocorreram nas vidas das pessoas aqui. Não é? Então, são 84 anos que vieram aqui, pessoas começaram jovens, passaram sua experiência, desenvolveram, deixaram para outros jovens continuar. E tem tudo a ver com o nosso tema aqui de hoje. E o estudo, né, do tempo de regeneração, ele se impõe hoje a nós espíritas, porque nós já estamos passando por esse período de transição. E vamos propor uma reflexão. Assim como nós, enquanto indivíduos, não é, passamos pela fase da juventude, onde temos a adolescência, a puberdade, a Terra, a humanidade, ela passa hoje também pela sua adolescência espiritual. Não é? Para mim já faz um bom tempo, né? Acredito para outros também, mas a gente se lembra que a juventude é aquela fase que nós passamos alguns perrengues, não é? Porque a gente ainda nós não nos conhecemos, todas as emoções são intensas, a gente passa por crises, não é? São mudanças físicas que ocorrem rapidamente. Nós estamos tentando entender o nosso lugar no mundo ainda. E da mesma maneira ocorre com a Terra, da mesma maneira ocorre com a humanidade. Estamos passando por esse processo turbulento da adolescência espiritual. Nós deixamos para trás a fase da infância, não é?
que era um mundo primitivo. Estamos já há um bom tempo nessa escola da vida, das provas e expiações, no limiar de algo novo. Estamos tentando entender ainda como será. E as dores do crescimento são essas que elas já falaram aqui hoje. São as guerras, são as crises morais, as crises ambientais, não é? Mas nós, assim como temos a certeza que a juventude, ela significa para nós renovação, esperança, a gente tem que entender que o processo guarda também promessas muito lindas para nós, em termos de humanidade. Bom, e para os jovens, então, qual o seu papel nesse contexto? Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, não é o capítulo 28, esse livro nos foi trazido também pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, não é? Ele nos dá uma boa ideia. Estarei aqui para vocês agora. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para a viagem importante. A infância foi a preparação. A velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo a organizar e a terminar a viagem com o êxito desejável. Então, a juventude é um esperançoso ponto de partida. E para que essa viagem seja exitosa, para que ela ocorra da melhor maneira possível, é necessário o concurso de pessoas mais experientes ali. Nenhuma embarcação, ela singra os mares sem que os marujos ali, os novatos, as novatas, aprendam algo com os marinheiros experientes que estão levando o barco. Não há como, se obter êxito, se colocar apenas pessoas que nunca viajaram pelos mares ali dentro. Tem que haver alguém que aponte a direção. Tem que haver alguém que aponte, que seja o exemplo. E viver em tempos de transição significa que nós vivemos em um período conturbado, né, adolescência espiritual. Nós temos muitas ofertas de prazer. Nós temos muito consumismo, muita indiferença nesse mundo. A nossa sociedade, ela é imediatista, não é? A nossa sociedade é superficial. E muitas vezes nós, equivocadamente, ensinamos o jovem uma rota errada. Não é? Uma rota, nós vemos aí as mídias sociais, elas, para o bem e para o mal, elas amplificam, não é, essa captação dos jovens. Então, muitos aprendem que o caminho da felicidade é a ostentação, é o dinheiro fácil, é o indivíduo ao invés da sociedade, não é? E muitas vezes quem passa esse ensinamento equivocado somos nós mesmos. Paulo já dizia, não é? Que tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Muito importante em nossa época, assim como orar e vigiar, foi dito aqui. E Joana de Ângeles nos lembra, né? Num texto denominado Mensagem aos Jovens, foi psicografado por Divaldo Franco, que agora cuida de nós, né? E contido no livro Compromissos de Amor. Ali ela diz que os jovens são as primeiras luzes do amanhecer do futuro. E que devem canalizar a sua força para o estudo, para a disciplina moral, para o equilíbrio, transformando o quê? Transformando esse vigor da juventude em resistência das intempéries da vida que virão, sem dúvida nenhuma. Joana, então, assertivamente, ela nos fala sobre canalização de energia, sobre foco. Então, como que marinheiros experientes, né, poderiam ajudar nesse processo de canalização, nesse processo de foco? Nós temos que oferecer oportunidades dignas aos jovens de participação.
orientação segura e também, como já foi dito aqui, para as nossas amigas, exemplo. E não é apenas o exemplo da fala, né? É como nós procedemos no dia a dia, em cada atitude. Uma hipótese, um exemplo muito simples. Nossos filhos vão à escola, a gente fala para eles, não corra, atravesse na faixa de pedestres, olhe para os dois lados da rua, não é? Siga as leis de trânsito. E aí um dia, eles estão atrasados, a gente fala, não, vou te levar de carro. E a gente excede o limite de velocidade, passa o semáforo vermelho, e na frente da escola estaciona sobre a faixa de pedestre para ficar mais perto para ele descer. Não, os nossos exemplos aqui contam, não tenham dúvida. Não aquilo que a gente fala para eles. Tá? Então, não apresentemos a eles ilusões ou promessas vazias. Temos, sim, de passar valores sólidos, como nós vimos aqui hoje, nos exemplos da casa. Como Paulo fez a Timóteo. Não é? Paulo escreveu sua última carta a Timóteo, seu filho do coração. Ali deu diversas recomendações, porque ele já estava preso em Roma, sabia que o fim provavelmente estava se aproximando, e o pensamento dele foi a quem? Foi ao seu filho espiritual, né, o jovem. E dentre tantas coisas lá, ele colocou assim a Timóteo, é preciso seguir a justiça, a fé, a caridade e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Então, Timóteo, siga isso aqui e acompanhe aqueles que já praticam essas verdades. Assim você vai ficar bem, Timóteo. Isso que Paulo queria dizer. E aos jovens presentes aqui, não é? Nossos marujos, novatos e novatas. O que a gente pode dizer a eles? Pode dizer assim, não percam o ideal. Não é? Só que foquem em energia, como Joana disse. Coloquem sua energia lutando pela paz social, pelo fim da fome, não é? Parecem coisas distantes, mas não são. Vimos aqui, na primeira palestra, como nós somos capazes de ainda coisas tão ambíguas, né? Como estendermos a mão ao próximo e ao mesmo momento criticarmos, julgarmos por trás. Então não façam isso, não façam como as velhas gerações faziam. Sigam o novo, não é? Porque a juventude, ela não é apenas um tempo de sonhos. Não, não são. Aqui a juventude é um tempo de ação, é o tempo de compromisso. Emmanuel falou que é a partida do barco. Ali a gente pode decidir o rumo de uma vida já, não é? Na hora que a gente sai do porto. Comecem por vocês mesmos, então. Sejam também exemplos. Nas pequenas atitudes, tudo conta. Respeitem sempre, ajudem, pratiquem o bem. Coloquem em prática o que muitas vezes a gente só vê na teoria, não é? Só vê nas palavras. Então, meus irmãos, minhas irmãs, né, o futuro, como nós falamos, não se constrói apenas de esperanças e de fé, mas a responsabilidade é de todos nós. Cada ato de fé, cada ato de esperança, cada demonstração de amor nos aproxima do mundo de regeneração. E é por isso que, no encerramento, chamo mais uma vez Paulo para me ajudar. Que lá na primeira carta aos Coríntios ele diz, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. E destas, a mais importante é a caridade. É o amor em movimento. Que a juventude, então, seja inspirada pela fé, seja iluminada pela esperança e seja guiada pelo amor no caminho que tem a percorrer. Que assim seja. Então, muito obrigado. Bom, e para a primeira pergunta que eu venho te fazer é como os jovens eles podem estar contribuindo para essa transição planetária? O papel, como nós vimos aqui, que a doutrina espírita também nos ensina, esse papel é de protagonismo, não é? E nós podemos, então, dividir em 3 itens, não é? Não há aí qualquer ordem nesses itens, eu só vou
só vamos dizê-los aqui para ficar mais claro. Mas, em primeiro lugar, diríamos, estude a doutrina espírita, continue nos estudos. Não é? É importantíssimo continuar essa melhoria interior, entender o porquê de estarmos aqui. Não é? Leia o Pentateuco kardeciano. Hoje já temos lançamento já numa linguagem mais acessível para todos nós, não é? Em segundo lugar, coloquem em prática aquilo que vocês leram. Coloquem em prática a caridade, o amor ao próximo, não é? Como já dissemos, nas menores atitudes é que nós podemos dar sempre o exemplo, continuarmos ali firmes, não é, no aprendizado. E, em terceiro, mas não é o menos importante, cultivem dentro de si a fé, não é? E sempre perseguindo o exemplo de Jesus. Não é? Ele nos deu já uma cartilha muito bem detalhada, muito bem escrita, do que é o caminho reto em direção ao Pai, não é? Então nós temos sempre que tê-lo em vista ali no caminho. Isso. Obrigado. E a segunda pergunta é: como os pais ou responsáveis devem agir para fazer conciliar os apelos do mundo moderno e suas influências, como ambientes virtuais, músicas e hábitos perniciosos, e a necessidade do despertar da consciência regeneradora nos jovens? Boa pergunta. Nós precisamos sempre construir um lugar seguro, um lugar que estimule a participação dos jovens, não é? E esse lugar não é apenas dentro da casa espírita, não é? É dentro das escolas, é dentro dos nossos lares. Nós precisamos sempre estabelecer essa ponte de diálogo com os nossos jovens, estarmos dispostos a ouvi-los também, para que exista sempre ali aquela segurança, aquele porto que eles sabem que podem contar na hora da dificuldade, que quando eles necessitem perguntar algo, que eles venham perguntar para nós, mas não a outros que nós desconhecemos. Mas a construção desse espaço, não se enganem, ele exige dedicação dos dois lados, ele exige confiança, né? E vimos outra oportunidade, um vídeo, né, do Raul Teixeira, em que ele fala assim: conversem também com Deus, sobre Deus com os seus jovens, não apenas dentro da casa. E não precisa ser aquele momento solene, não é, que nós sentamos para fazer o evangelho, não. A conversa sobre Deus, sobre as leis, suas leis divinas, não é, pode ocorrer no dia a dia, em situações que nós estamos indo para a escola, no almoço, no jantar, não é? Então nós não podemos deixar de apresentar Deus a esses jovens. Acho que é isso. Obrigada. Obrigado. Nós agradecemos ao Guilherme, à Laura. Os dois são alunos hoje da Escola Doutrinária dos Adultos, mas foram alunos da evangelização espírita dessa casa. Então nós agradecemos, encerrando esse bloco, agradecemos a participação então do Rodrigo, da Fábia e da Luciene. E nós vamos ficar agora com mais uma música, o Hino a Ismael, que será executado, então, pelo Renato e pelo Gabriel. E a gente vai deixar a letra aqui para vocês acompanharem eles na música. Das paragens prateadas, nós ouvimos teu chamado, convocando nosso povo a grande missão levar. Ó Ismael, é o teu Brasil,
meu Brasil, ilumina teu rebanho, fortalece nossa fé, a nossa fé. Venerável mensageiro do Evangelho de Jesus, abençoa nossa pátria, este celeiro de luz. Ó Ismael, ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina teu rebanho, fortalece nossa fé, a nossa fé. Aqui estamos aprendendo, dedicado servidor, a guiar almas sofridas, desgarradas do amor. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina teu rebanho, fortalece nossa fé, a nossa fé. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina teu rebanho, fortalece nossa fé, a nossa fé. Ilumina teu rebanho, fortalece nossa fé, a nossa fé. Como a gente está um pouquinho adiantado já no nosso cronograma, a gente vai deixar a cargo aí do Renato e do Gabriel mais uma música para a gente, tá bom? Que eles ensaiaram bastante, viu? Paira do céu uma estrela que nos convida a seguir, podemos iluminados que não supõe existir. Ao lado desse caminho, mil anjos soam clarins, só ouvirá quem sentir, e sentirá quem ouvir, que meu só levo no peito um coração confiante, seguindo a estrela que mostra uma cidade distante. Esta cidade é dourada, azul anil é seu céu. Jerusalém que renasce na terra de Israel. Siga também, meu irmão, não deixe nada impedir que a estrela mostre o caminho
onde Jesus vai surgir, onde Jesus vai surgir.